Olá, meus irmãos, Deus os abençoe em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para mim é um grande privilégio estar aqui para esta conversa nesta hora e ainda continuando a meditar na mensagem Somente uma vez mais, Senhor. Esta mensagem é uma mensagem profética para os nossos dias, para a igreja aqui do tempo do fim, onde temos a grande promessa de que nos seria restaurado outra vez o mesmo poder que teve a igreja primitiva. Para tanto, a igreja precisou captar a visão de onde ela caiu. E esta mensagem, baseada na vida de Sansão, nos mostra o lugar de retorno, aonde temos que voltar. E temos como exemplo Sansão. Sansão é um tipo da verdadeira igreja. Haja visto que ele nasceu debaixo do poder de Deus, da visitação de um anjo que visitou Manoá e sua esposa, uma esposa estéril, quando Deus lhe deu a comissão para libertar o povo de Deus de toda a opressão em que eles estavam por terem se apartado da palavra. Então o anjo veio a Manoá e deu a instrução de como deveria ser a vida do homem que viria para libertar a nação. Um nazireu separado totalmente de todo o mundanismo, de toda coisa imunda, e viver uma vida totalmente separada, reservada, consagrada a Deus. Até mesmo a sua dieta, o que ele não deveria comer, bebida forte, coisas imundas, e ser totalmente um nazireu desde o ventre de sua mãe. Porém, Sansão vendeu sua primogenitura. Ele deixou o seu lugar na palavra, aquilo que o anjo lhe disse que ele deveria fazer, e ele vendeu sua primogenitura, e o custo de sua primogenitura foi perder a visão. Um exemplo da igreja pentecostal aqui no tempo do fim, que por ter abandonado a palavra, ter se vendido, veja, ao mundanismo, aos credos, aos dogmas. Veja, a igreja pentecostal flertou com a igreja do nosso dia, a igreja denominacional, e perdeu a visão. Por isso Laodiceia é uma igreja cega, miserável, pobre, nua e não sabe. A exemplo de Sansão. Sansão representa a verdadeira igreja, porque ele carregava em sua cabeça 7 tranças, representando a igreja de Apocalipse 1, 2 e 3. E ao se vender, ele perdeu sua visão. Veja, então a igreja está suposta a retornar à sua condição original desde que ela capte a visão de onde ela caiu. Ela caiu, veja, de sua vida consagrada para a palavra. Veja, uma igreja que deveria apartar-se de todo o fermento, uma igreja que deveria viver de fé na palavra, consagrada, voltando aos cultos de oração, veja, abandonando todo o mundanismo e voltando às raízes, voltando à fé original. Então, vamos tomar isso em Juízes capítulo 16, aonde Sansão faz uma oração. Ele capta a visão. Veja, versículo 28 do capítulo 16 de Juízes. Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Jeová, peço-te que te lembres de mim. Veja, não foi Deus que abandonou Sansão, foi Sansão que abandonou Deus. A razão da derrota de Sansão não era Deus, era ele próprio. Ele que havia abandonado a fé original, abandonado o propósito para o qual ele havia nascido. Ele devia se apartar de todo o mundanismo, apartar-se de tudo que era errado. Mas ele foi deitar no colo de uma mulher que queria sua derrota. É o que tem feito a igreja pentecostal. Ela tem flertado com todo o catolicismo, romanismo, paganismo desse dia, através do Concílio Mundial de Igrejas, quando ela deveria estar apartada de tudo isso. Mas ela caiu no colo de uma mulher. Veja, se rendendo à união das igrejas, à união entre o catolicismo e o pentecostalismo, quando ela deveria estar à parte de tudo. Veja, clamou ao Senhor e disse: Senhor Jeová, peço-te que te lembres de mim e esforça-me agora só esta vez, ó Deus,
para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Veja, ele clamou, ele queria voltar a ter a visão, voltar a ser guiado pelo Espírito. Veja, e o profeta então traz um retrato disso na mensagem Somente Uma Vez Mais, Senhor, a partir do parágrafo 22. Veja, ali estava Sansão como uma grande máquina. Veja, um homem que outrora tinha vencido cada poder que o diabo tinha colocado diante dele. Veja, você não pode guardar o poder através de cercas religiosas. Sansão um dia tomou as portas do castelo e as carregou nas costas, enquanto ele era separado, enquanto ele era um nazireu, enquanto ele era apartado, o poder de Deus vinha sobre ele. Ele matou 1000 filisteus com uma simples queixada de jumento. Veja, ele foi cercado, o inimigo queria derrotá-lo, ele tomou a primeira coisa que veio à mão, que foi uma queixada de jumento, seca, morta. Porém o poder de Deus estava sobre ele, e nada pode parar um servo de Deus, ungido, como o Espírito Santo. Ele matou 1000 de uma vez só. Veja, aquela ossada seca de jumento, quando batia na cabeça de um filisteu, o elmo afundado, era a morte instantânea. Fora os que ele feriu e mutilou, que não morreram na hora. Mas veja, quando um servo de Deus está no posto do seu dever, veja, Deus abre caminho aonde não há caminho, a exemplo de Moisés, quando o inimigo quis cercá-lo na frente do Mar Vermelho, quando quis cercar Josué no Rio Jordão, quando Golias quis enfrentar Davi. Veja, um servo no posto do seu dever, ele não tem que ter medo de nada. Nada pode parar na frente de alguém que é comissionado por Deus, que a mão de Deus opera junto com ele. Quando Sansão golpeava, era a mão de Deus que golpeava junto com Sansão. Veja, essa é a mesma coisa hoje. Quando a igreja pode reconhecer de onde ela caiu, e ela pode clamar somente uma vez mais, e voltar às origens. Veja, voltar à obediência, voltar à palavra, apartar-se de toda sujeira, todo mundanismo, toda música suja, todo comportamento imoral, e voltar à fé original, viver de fé na palavra, estar ungida com o Espírito Santo. Então diz o profeta uma coisa muito importante. Veja, ele vendeu sua primogenitura e perdeu a visão. Veja, é o que a igreja pentecostal tem feito nesse tempo do fim. É o que as igrejas da mensagem têm feito aqui no tempo do fim. Vender a sua primogenitura ao mundanismo, deixaram cair as cercas, as mulheres voltaram a cortar o cabelo, os homens voltaram às coisas imorais, às coisas sujas. Resultado, perder a visão. A mensagem não lhes faz mais sentido. A mensagem não pode mais guiá-los, porque se venderam ao mundanismo, se venderam a todo pecado, se venderam à ambição de riquezas e corrupção. Então tem que viver de um fogo pintado na parede. Veja, amedrontados, ameaçados. Quando você vê Satanás ameaçar uma pessoa, e vê essa pessoa com medo, vê essa pessoa debilitada, ter que usar estratégias mundanas, é porque ela se apartou de sua primogenitura, ela perdeu a sua visão, ela perdeu o seu voto nazireu. Então o diabo pode se avantajar, pode ameaçar, pode gritar, porque ele já tem a pessoa vencida e com medo, porque a pessoa perdeu a sua visão espiritual. Então tem que viver de sabedoria mundana, tem que viver de estratégias mundanas, tem que usar recursos mundanos, tem que usar esperteza, quando ela poderia viver do poder de Deus, e Deus pelejando por ela, Deus derrotando o inimigo, a força do Espírito Santo vindo sobre este homem, sobre esta mulher, para vencer a toda ameaça de Satanás. Então veja, porém, ali estava ali estava Sansão, servindo de palhaçada, de brincadeira, de piadinha para o inimigo, um homem inútil que outrora tinha vencido a todo inimigo. Deus o havia levantado com um propósito para vencer o inimigo, porém vendeu sua primogenitura.
Quando você vê essa pessoa sentada no culto, que deveria estar ali adorando e vivendo de fé na palavra, captando cada verdade da Escritura, mas não respeitando mais agora a ordem da igreja, não respeitando mais os cultos de oração, ficando em casa, fazendo qualquer tipo de programa. Você não a vê chegar cedo na igreja e se ajoelhar no altar de onde a palavra é pregada. Você não a vê no espírito do culto de adoração. Ela já está vencida. Ela já foi vencida. Quando ela se queixa do tempo da pregação, quando ela pensa que o pastor prega demais, ela já foi vencida. Ela vendeu sua primogenitura, perdeu sua visão, não está mais olhando pelos olhos proféticos. Então ela tem que usar os recursos humanos, os recursos naturais. Oh, que Deus nos ajude. Veja que aqui estava como uma massa de maquinaria sem força nela, guiada por um jovenzinho. Que quadro, amados. Veja, guiado por pastores saídos de seminários. Veja, mas quando chega a hora de uma operação cirúrgica no coração, eles não querem um jovem médico, eles querem um velho médico, antiquado, porém com experiência. Esse é o quadro de hoje. Veja, eles querem um moderno pregadorzinho, que seja um homem de acordo com os preceitos modernos do dia, mas não querem o velho antiquado, que os leve à velha doutrina, de fé na palavra, de santidade, de cultos de oração, de cultos aos pés do altar. Essa é que é a verdade. É onde está a igreja hoje, amedrontada. Então veja, mas sem dúvida penso em minha mente que Sansão havia pensado em todas essas coisas, quando perdeu sua força, pensou no que havia sucedido. Seu voto havia sido tirado dele e se havia rendido ao inimigo, e eles em troca lhe haviam tirado a visão de seus olhos. Quando uma pessoa passa a se conduzir por recursos naturais e humanos e não pode mais seguir a visão que vem de um profeta, que vem da mensagem, ela já está derrotada. O inimigo já a tem alcançado. Veja, haviam sido tirados dele e se haviam rendido ao inimigo, e eles em troca lhe haviam tirado a visão de seus olhos. E ele disse ao rapazinho: simplesmente guia-me aonde está essa coluna. Veja, que Deus possa nos ajudar. E pense, o tinham ali fora, fazendo crítica dele, e entretendo a esse grupo de bêbados. Que reprovação era isso? Que desgraça foi essa? Veja, que exemplo foi esse? Isso me traz à mente uma nação derrotada e que estava moralmente caída, enquanto Sansão, humilhado e quebrantado, estava ao lado dessa coluna, servindo de crítica para seu inimigo. Que condição foi essa? Foi um símbolo da graça de uma nação caída, moralmente corrupta. Veja, de uma igreja caída que vendeu sua primogenitura, que haviam decaído moralmente e se havia rendido ao inimigo. Veja, foi um exemplo público, ainda que fosse levantada para servir a Deus, mas agora caída, uma decadência moral que a tem levantado a essa condição. Que exemplo foi esse? O que eu estou tentando dizer é isso. Enquanto a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo estiver rendida à palavra, servindo ao propósito para o qual ela foi levantada, derrotar todo o mundanismo e toda incredulidade, ela nunca perderá a visão, ela nunca será atacada, ela nunca será vencida, porque Deus opera juntamente com ela, quando ela está no posto do seu dever, cumprindo o seu propósito. Irmão, que Deus te abençoe. Até a próxima. Nós vamos continuar. Deus te abençoe, deixa aí o seu comentário. E até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.